que agora a gente vai chamar a pregadora. A pregadora é a preletora da noite. E a palavra de Deus, ela se cumpre mais uma vez. Amém, irmãos? E eu lembro que há uns 7, 10 anos atrás, eu ia colocar no mês de janeiro a Sergiana para trazer a palavra. E ela fugiu. Fugiu e agora não tem mais jeito. É o chamado de Deus. E eu vou pedir que você levante suas mãos para cá. E Deus está me dando uma honra muito grande de orar pela Sergiana. Como ela já mencionou aqui, irmãos, ela orou por mim. E hoje eu sou um dos pastores da Sergiana. E hoje eu estou aqui apresentando a Sergiana diante de Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos por tudo que aconteceu aqui, Senhor, até este momento. Mas nós cremos que tu ainda tem muito mais preparado para a nossa vida. Eis aqui a vida da Sergiana, tua filha, que tu conhece no mais profundo. Usa, Senhor, como instrumento para a edificação da tua igreja. Fala ao coração da tua serva. Usa, Senhor, para nos despertar e entender os teus propósitos. Agora que o teu Espírito Santo continue a ter liberdade em nosso meio. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Desde já te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E a partir de agora, passamos a Sergiana aos teus cuidados, pedindo que o teu Espírito Santo, através da vida da Sergiana, tenha total liberdade em nosso meio, para, Senhor, nos corrigir, falar aos nossos corações, tudo aquilo que está no teu coração. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Eu estou com a gola grande, mas fica tranquilo, tá? É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, por vários motivos. Mas o principal deles, vou fazer uma pergunta, seja muito sincero. O que você achou do louvor que nós apresentamos como oportunidade? Você achou que ficou bom? Quem achou que ficou bom, levanta a mão. Vamos fazer melhor. Quem achou que ficou bom, dá glória a Deus. Foi bom, mas eu vou contar um testemunho e você vai dar um glória a Deus um pouco maior, amém? Irmãos, nós decidimos no nosso coração que nós tínhamos que nos apresentar de uma forma diferente. Quando o pastor José Ricardo nos convocou lá em janeiro para fazermos um culto nosso, foi uma coisa um pouco estranha, porque nós já estamos em todos os cultos. O Ministério de Louvor ele atua aqui em todos os cultos, dando suporte, dando o início da adoração. E para nós foi esquisito. O que a gente ia fazer de diferente num culto do Ministério de Louvor? E aí oramos e pensamos, vamos todos cantar juntos. Isso vai ser uma coisa diferente. Então nós deslocamos aí os músicos que estão completamente voltados para os seus instrumentos e as suas funções, e decidimos cantar junto. Dá para vocês terem ideia que desafio foi esse? Nós nos reuníamos às 5 horas da tarde, lá na salinha, e cada um ia para um canto. E aí, nós tínhamos alguém que entendia um pouco mais e dizia assim, vamos melhorar? E a gente ia tentando melhorar. E ontem à noite, nós estávamos aqui com o nosso professor de quarta-feira, depois vocês vão ter a oportunidade de saber do que eu estou falando, e ele falou assim, vai dar bom, mas vamos melhorar. E aí eu só lembrava da palavra do nosso maestro Robson, que toda vez a cantata acaba e eu digo assim, coisa linda. Aí ele fala, milagre. Até ontem estava horrível. E eu me apegava a isso, eu dizia, Senhor, tu atua na cantata, o Senhor vai atuar no Ministério de Louvor. Porque é louvor, né? Pô, a gente vai se apresentar cantando, e aí, poxa, como é que o louvor vai ficar ruim? E aí, irmãos, não bastasse isso, tirar os músicos de lá também exigia que nós tivéssemos outros músicos. E aí nós começamos a orar, e aí tivemos a ideia de chamar, né? Vocês vão conhecer isso também, tem um projeto
que o Ministério de Louvor tem dado andamento, que é um curso de música. Nós trouxemos os nossos professores do curso de música e nós começamos a chamar alguns irmãos que já caminharam conosco, outros que nós nunca vimos. E nós começamos a movimentar e orando, pedindo ao Senhor, irmãos, preste bem atenção no que eu vou te falar. O único ensaio foi feito aqui, hoje, 6:45 da noite. Quando você chegou pela igreja, quem chegou um pouquinho mais cedo, viu a gente aqui no altar. Nós começamos até o culto atrasadinho. O pastor Marcos já estava dando uma olhadinha para a gente. 7h35, nós estávamos terminando o nosso primeiro e único ensaio. Você acha que o louvor ficou bom? Não, você acha que o louvor ficou bom? Mas glorifica de verdade, igreja. Aplaude ao Senhor, porque isso é só o Senhor que faz. É só Ele, não tem outro. Não tem outro. É óbvio que se eu perguntar para os músicos, eles vão encontrar série de erros. Eu brinco com eles que os músicos eles tocam no CNPJ. Tudo deles é, né, tem as notas, e o vocal ele é mais para o CPF, uma coisa mais pessoal. E é isso, os músicos vão ter várias queixas. Uns olhavam para os outros, faziam umas carinhas assim, eu não olhava para ninguém. Eu só dizia, Senhor, que milagre, glória a Deus. Porque é a glória de Deus, é porque nós queríamos fazer isso para Ele e honrá-lo, né? E o tema do nosso louvor, da nossa palavra é louvor e honra. E eu queria que você lesse comigo, você não precisa, eu só queria que, por favor, a gente colocasse ali, o Salmo 22:3, ele fala que Ele é santo. E tem uma versão que é a ACF, que fala que Ele habita no meio do louvor. Né? Então, louvar ao Senhor é algo que está na nossa natureza. Nós devemos louvar ao Senhor porque Ele é digno, porque Ele é digno do nosso louvor. Ele é o único digno. E a honra está em 1 Coríntios 10:31, que fala, vamos ler ali. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fazemos tudo que nós fazemos na nossa vida, aquele que conhece o Senhor, ele faz porque ele honra a Deus. Esse é o princípio do coração de uma pessoa temente, amém? Então, o louvor e a honra está nas nossas ações, o louvor e a honra está no nosso culto de hoje, o louvor e a honra está no nosso trabalho, onde a gente tenta andar dignamente, sabendo que nós estamos representando um Senhor Deus, Todo-Poderoso. É por isso que nós escolhemos esse tema. Mas o versículo que eu quero ler com vocês, quando nós decidimos que íamos fazer o culto do Ministério de Louvor, a pedido do pastor, nós estávamos sendo ministrados aqui. No início do ano, nós tivemos um momento em que nós fomos, durante alguns meses, né, 1 mês e meio, 2 meses, uma escola dominical só do Ministério de Louvor. E essa palavra eu quero que você, por favor, abra. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E durante esse período da escola dominical, nós lemos e oramos e nos debruçamos sobre a palavra, aprendendo, relembrando algumas coisas, aprendendo outras, despertando outras, que falava sobre os princípios do amor, do temor, do servir, mas, acima de tudo, do ser filho de Deus. E esse era um dos versículos que nós líamos com frequência, e eu quero ler com você, e diz assim: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu, de toda a tua e com toda a tua força. E esse livro de Deuteronômio, eu estava estudando um pouquinho, e ele foi escrito na época em que o povo de Israel ele estava sofrendo um fracasso espiritual, na verdade, na fé. Eles já tinham caminhado quase 40 anos, eles não alcançavam a terra prometida, e eu queria ler com você Deuteronômio 1, que nos fala que a geração que saiu do Egito com o braço forte, né, enquanto você vai procurando aí, a geração que saiu do Egito, debaixo do poder de Deus, da manifestação de diversas pragas que manifestaram o poder de Deus, coisas maravilhosas que aconteceram, para que
a palavra se cumprisse e aquele povo saísse de lá, esse povo que viu tantas coisas, esse povo que foi tão maravilhosamente alcançado, esse povo que durante todo esse tempo foi suprido no deserto, esse povo, ainda assim, cai num fracasso na fé. E eu quero compartilhar com você, para nosso melhor entendimento, é o capítulo 1, versículo 26 de Deuteronômio. Nós vamos ler alguns versículos para que a gente entenda esse contexto de que fracasso é esse a que eu estou me referindo. 1:26 diz assim: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Esse contexto, irmãos, está Moisés diante do povo, relembrando, narrando o que tinha acontecido quando os espias foram enviados para olhar a terra e para dar o parecer deles. Né? E aí apenas 2 vieram com o coração ardendo, dizendo, é possível. E aí diz assim: murmuraste nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? 29. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que ele fez conosco diante dos nossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes o Senhor vosso Deus, nele vos levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegaste a esse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríamos acampar. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havia de andar, e de dia, na nuvem. O versículo 34 diz, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, certamente, nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. E aqui ele cita na sequência dos versículos que apenas Caleb e Josué poderiam, daquela geração, entrar na terra. E o 39 nos diz, e vossos meninos, que dissestes, por presa eles serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Irmãos, o povo que saiu daquela terra com braço forte, debaixo de grande manifestação, caminhou durante quase 40 anos, vendo o poder de Deus, a mão de Deus, e ainda assim murmurou. Ainda assim duvidou. Ainda assim colocou em crédito tudo aquilo que eles tinham visto. E aí vem a ordem do Senhor, decretando que até o próprio Moisés não poderia herdar a terra, mas herdariam aqueles que eles até, de certa forma, desprezavam, os pequenos. Aquela nova geração veria o poder de Deus entrando na terra prometida. E aí eu anotei aqui que Moisés está diante dessa geração, dessa nova geração, prontos ali para herdar, e ele começa a relembrar. Então, o livro de Deuteronômio, ele vai relembrando, você vai ler aqui, ele vai citando os 10 mandamentos, ele relembra algumas vitórias que o povo de Israel teve ao longo desse período, ele vai relembrando várias coisas, para que aquele povo jovem, aquele povo que estava pronto a possuir a promessa que os pais deles tinham orado, pedido, para que aquele povo soubesse quem era o Senhor, para que eles tivessem a oportunidade de conhecer os mandamentos, saber como proceder para não mais errar, para não cometer os erros que os pais deles tinham cometido. E é nesse contexto em que o livro de Deuteronômio, versículo 6:5, também é citado mais à frente no Novo Testamento em alguns evangelhos. E eu queria ler com você Marcos 12:30. Marcos 12:30 faz um acréscimo, pelo menos na minha versão ele faz. Um acréscimo a esse versículo, né? Acrescenta uma palavra. Marcos 12:30 diz assim,
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E é acrescentada essa palavra. E aí, em alguns evangelhos não, em outros sim, eu comecei a ler e eu achei por bem deixar. Então, nós vamos pontuar aqui rapidamente esses 4 pontos onde o nosso amor deve estar integral ao Senhor. E aí, nós vamos falar, nesse primeiro momento, sobre o coração. O coração, e eu vou tomar a liberdade de ler como está aqui, porque foi a pesquisa que eu fiz no Google, diz assim: órgão que funciona como bomba, impulsiona sangue com oxigênio e nutrientes para todo o corpo. Também remove resíduos para serem eliminados. Um coração que é alcançado pelo Senhor, ele espalha para todo o corpo nutrientes, oxigênio, vida. Um coração que bate pelo Senhor, um coração uma vez alcançado e rendido, ele alcança e libera e retira resíduos que devem ser eliminados de todo o corpo. E aí nós podemos falar do nosso corpo e nós podemos falar do corpo de Cristo, que é a igreja. Um coração temente, um coração rendido, pulsiona sangue, pulsiona vida. Ele contrai, e quando ele contrai, assim como uma esponja, quando a gente aperta e sai líquido, assim é o coração quando ele é contraído. Sai sangue, sai vida para todo o resto do corpo. Então, às vezes, a gente até se questiona, né? Algumas provas que nós vivemos, algumas dificuldades, e eu fiquei ali devaneando nos meus pensamentos. Quantas vezes, quando eu estou contraída, quando eu estou apertada, quando eu estou num momento difícil, ou em alguns questionamentos, quantas vezes eu, ainda assim, bombeei sangue? Quantas vezes, ainda assim, eu umidifiquei, eu molhei alguém? Quantas vezes eu superei a minha dor, ou a minha dificuldade, ou os meus questionamentos, e consegui ser bênção para a vida de alguém, levar oxigênio para a vida de alguém? Isso é só uma curiosidade minha, eu fiquei pensando. Mas, voltando aqui para a palavra. Eu fui pesquisar e uma das coisas que se espera que um coração saudável tenha é ritmo e frequência. Eu não vou entrar no mérito da música, vou deixar isso para os especialistas. Mas ritmo e frequência é o que se espera de um coração saudável. Se a gente sente um coração um pouquinho mais acelerado, a gente coloca a mão e fala assim: opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu me acalmar. Eu trabalho com crianças e eu falo assim: cheira a florzinha, sopra a velhinha. Alguém já ouviu isso aqui? Isso é coisa de professora? Respira, né? Hoje, mais cedo, eu estava conversando com as meninas ali e elas: respira, Sejana. Respira. A gente se acalma, a gente tenta voltar ao ritmo para estabilizar a frequência. E um dos pontos, uma das coisas, humanamente falando, que pode tirar o ritmo e a frequência do nosso coração são as emoções. Quando as nossas emoções elas estão comprometidas, elas nos deixam ou ansiosos demais, ou quando nós estamos em alguns momentos difíceis, nós ficamos lerdos, nós diminuímos o ritmo, nós paramos, nós ficamos frustrados e damos a pausa. E aí isso me leva para o segundo ponto, que é a alma. A alma, que é forjada pelas nossas emoções. A alma, dependendo do estado emocional em que você está, ela interfere na sua motivação, no compromisso, na distribuição de nutrientes para você e para o corpo. Ou você fica extremamente intenso, ou você fica extremamente desmotivado. E aí eu separei aqui algumas coisas que podem fazer no dia a dia a nossa alma, os nossos sentimentos ficarem comprometidos. O primeiro ponto é nós estarmos envoltos em muitos pensamentos. Isso é até um termo que nós, professores, usamos quando fazemos relatório. Nós queremos dizer que aquela criança está muito dispersa, ela está muito desatenta. E a gente usa o termo, pelo menos eu uso, envolto em seus próprios pensamentos. Às vezes, a gente se rende aos nossos próprios pensamentos. E os nossos pensamentos, irmãos, nem sempre são pensamentos bons. A palavra do Senhor diz que
Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz. O nosso pensamento nem sempre é de paz. O do Senhor é perfeito, o nosso não. O nosso é comprometido. Comprometido pelo dia que nós tivemos, comprometido pela frustração que nós tivemos, ou pelo excesso de atividade. E como nós podemos gastar essas emoções, estarmos totalmente envolvidos nela, e ainda assim conseguirmos dobrar o nosso joelho e orar, ou pegar a palavra e ler. É complicado. Nos dias de hoje, a gente às vezes anda tão acelerado que quando a gente vai orar, eu fiz isso hoje ali. As meninas estavam conversando antes do culto começar, eu queria orar, mas eu estava preocupada porque os meninos estavam aqui começando, o som estava dando ruim. Eu dobrei meu joelho 1 segundo, falei, Senhor, Deus e Pai, não vou orar não, porque eu estou muito ansiosa. Levantei e sentei. Eu falei, Senhor, me perdoa, estou muito ansiosa. Deixa eu me acalmar, Senhor. E aí, sentada, eu comecei a me acalmar. Eu hoje consegui fazer isso, mas quantas vezes a gente não consegue? Você dobra o seu joelho e você não consegue fazer uma oração. Seu pensamento lembra de alguma coisa. Quando você vê, você pode até estar de joelho, mas pensando em outras coisas. Só acontece comigo? Acho que acontece com muita gente, né? A gente está ali, aí, Senhor, eu agora vou ler a palavra. Aí você abre. Eu me lembro de uma peça que há muitos anos atrás, a filha do pastor Zé Ricardo estava representando, e ela vinha aqui com a Bíblia, empolgada, e abria. Aí, daqui a pouco, o telefone dela tocava. Aí, ela ia lá no telefone, daqui a pouco, aí ela ria. A Bíblia. É assim, a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente fica envolto nos nossos pensamentos. E aí, também tem outro ponto que desgasta as nossas emoções. E eu queria citar ele. Está em Isaías 43. Versículo 18. Isaías 43, 18 e 19 fala assim: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma das coisas que prendem as nossas emoções são memórias dolorosas do passado. Coisas que nós não conseguimos resolver, ou palavras que nós não conseguimos dizer numa conversa, numa discussão ou num problema, e ficam remoendo dentro de nós. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele tem aberto caminhos para nós. Então, Ele é a pessoa, a única, que pode nos dar um direcionamento e descanso para a nossa alma. E o outro ponto que eu coloquei também, além de memórias que nos prende, é o consumo excessivo de notícias ruins, de vídeos e séries. Só eu, quando entro no Instagram, fico presa naqueles vídeos engraçadinhos. Eu fiquei pensando quanto tempo a gente gasta em algumas coisas, porque nós merecemos. Eu não sei o que você pensa, mas às vezes eu chego em casa, eu só ligo a televisão e fico vendo. E é um tempo que eu perco de estar dedicando a minha alma à palavra, dedicando a minha alma à busca do Senhor. Mas é natural, nós somos humanos, nós fazemos isso. Nós ficamos envoltos em nossos próprios pensamentos, no que eu mereço, no que eu preciso. Não, eu preciso esquecer, o dia hoje foi muito difícil. Eu preciso me desligar um pouquinho. Isso é justo, irmão, isso é bom, na medida certa. Quando isso não toma o lugar de Deus. E coisas que prendem, gastam as nossas emoções, mudando o ritmo e a frequência do nosso coração, nos deixam vulneráveis. E essa eu também quero ler com você, que é Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28 fala como é importante nós pararmos para pensar em que nós gastamos a nossa emoção, como nós estamos. Recentemente, durante a pandemia, isso aconteceu. Nós estávamos em casa, ali, trabalhando de casa, muito tempo nas telas, enquanto você vai abrindo aí em Provérbios 25, 28, e eu queria que você que pode, tem liberdade, faz isso, marque a sua Bíblia, é um versículo que eu tenho aqui marcado também. Enquanto você vai abrindo, eu estava dizendo que durante a pandemia nós ficamos muito tempo envoltos em telas e comprometidos, distraídos. E durante esse período,
eu percebi o quanto estava me fazendo mal algumas notícias que eu estava vendo nos jornais, algumas informações, alguns estudos sobre o avanço da Covid, e eu parei de ver. Eu vi que, para mim, aquilo era saudável. Então, nós precisamos reconhecer o que é saudável para nós, o que está em excesso. E sou eu que vou dizer isso para você? É só o Senhor que nos diz. E a palavra de Provérbios diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quando nós não temos domínio próprio, irmãos, a gente precisa pedir ajuda. E nós estamos lendo na palavra, quem pode nos ajudar? O Senhor. Na sequência, eu quero ler com você Filipenses 4, versículos 6 e 7. E ele fala sobre a súplica. Súplica, pedido humilde, insistente e sincero. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, nós precisamos ter o cuidado de pedir ao Senhor, pedir a ajuda do Espírito Santo, para quando nós estamos nos excedendo nas nossas emoções, Ele intervenha. Eu preciso ter esse filtro no Espírito Santo, porque em mim eu não vou ter. Então, Senhor, estou fazendo uma oração sincera. Estou gastando tempo demais nisso? Estou assistindo demais aquilo? Estou consumindo demais outra coisa? Eu estou muito nervosa? Eu preciso da intervenção do Senhor? Por favor, fala comigo. E quando nós suplicamos insistentemente e humildemente, o Senhor nos ouve. E Ele começa a sinalizar para a gente. E nós precisamos estar atentos e obedecer. Porque não adianta pedir, Ele sinalizar e a gente fingir que não está vendo, porque me agrada, me distrai, porque eu gosto de ser assim, eu falo a verdade, eu sou assim mesmo. Nós precisamos humildemente pedir e humildemente sermos tratados naquilo que Ele nos corrigir, né? E eu quero falar com você agora sobre o entendimento. Entendimento foi essa palavra que em Marcos foi acrescentada e que eu acho que, diante do tempo em que nós vivemos, é muito importante nós buscarmos, que é conhecer ao Senhor. E como nós vamos conhecer ao Senhor? Através da sua palavra, através de leituras que edifiquem, na escola dominical, ouvindo a palavra, tirando as nossas dúvidas, procurando irmãos que têm um pouco mais de conhecimento naquela área, ouvindo, como hoje em dia é muito comum, podcasts que a gente pode ouvir, que alimentam o nosso entendimento. E Oséias 6,3 fala que é importante conhecer e prosseguir em conhecer. Jeremias 29,13 fala que se nós buscarmos, nós vamos achá-lo. E Jeremias 9,23 fala de algo muito importante. Porque quando a gente fala de entendimento, nós entramos também no meio acadêmico, onde pessoas se formam, estudam, ou elas são muito hábeis em alguma área da vida delas, e elas acabam dando glória a si mesmas, esquecendo que tudo isso vem do Senhor. Então, o entendimento ele é essencial, ele é muito importante. Mas é importante ter um entendimento rendido diante do Senhor. Então, nós já falamos aqui do amar ao Senhor de todo o nosso coração, que é o que bombeia força, vida, nutriente. Nós falamos de amar ao Senhor rendendo as nossas emoções, que é a nossa alma. Nós falamos da importância de buscar conhecimento na palavra. E agora, para finalizar a minha palavra, eu quero falar com você e quero que você abra, por favor, em 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10 menciona, né? 4:10 fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir ao Senhor, amar ao Senhor com a nossa força. Quando um coração ele é alcançado e bombeia,
vida para todo o corpo. Quando a emoção ela é, dentro do possível, dominada, a gente pelo menos entende que precisa do domínio do Senhor. Quando a gente busca entendimento da palavra, nós não vamos ter dificuldade de servir ao Senhor na obra dele, com a nossa força física. Nós não vamos ter dificuldade nem resistência de sermos úteis em qualquer área, conforme a multiforme graça de Deus. Você pode servir ao Senhor recebendo os irmãos, você pode servir ao Senhor com um ministério aqui na igreja, com um cargo, mas você também pode servir ao Senhor lá no seu trabalho. E uma vez o pastor Marcos citou isso aqui no altar, e é uma frase, depois que eu ouvi ele falando, eu já ouvi algumas vezes, que nós devemos dar o nosso testemunho. Às vezes nós vamos usar as palavras, irmãos, mas às vezes nós vamos usar as nossas ações. Eu comecei falando que dar honra ao Senhor, dar glória, louvor ao Senhor, é servirmos com integridade aonde nós estivermos. E quando nós passamos e entendemos isso que nós lemos aqui, que o Senhor, Ele é um Senhor que quer a gente por inteiro, Ele é íntegro e Ele nos quer por inteiro, na integridade dos nossos sentimentos, ou pelo menos na rendição desse processo de querer o Senhor. A gente não tem dificuldade de servir ao Senhor. A gente, às vezes, tem habilidade, né? O pastor José Ricardo falou do meu eu escapuli. Mas eu escapulia da palavra, porque, para mim, é muito difícil. O altar, para mim, está aqui, é muito familiar. Os irmãos que são aqui da igreja me veem sempre aqui, apoiando ou ministrando. Mas estar aqui, numa função diferente, sozinha, eu ainda brinquei que a minha vontade era botar o Ministério de Louvor todo sentadinho aqui atrás, para eles ficarem me dando apoio moral. É diferente. Mas é diferente para mim, porque eu amo a palavra. A palavra ela me alcançou quando eu tinha 12 anos de idade. Eu conhecia a palavra do Senhor, ainda um pouco menor, quando a minha mãe começou a fazer uma campanha em uma igreja, buscando a libertação do meu pai, procurando no Senhor ajuste para a nossa casa. E era uma igreja que não tinha como hábito a leitura da Bíblia. Então, eu conheci o poder primeiro, a mão de Deus. Eu via as pessoas sendo curadas naquele lugar. Na campanha, eu via pessoas sendo libertas. Eu via o poder. Assim como o povo de Israel via o poder de Deus, eu via o poder de Deus naquela casa. E aí, ao longo do tempo, eu me afastei. Eu já não queria ir. Eu tinha medo de algumas coisas que eu via lá. E um dia, uma bola caiu no meu quintal. E eu fui devolver. E era uma jovem. E essa jovem me convidou para um encontro de jovens que ia acontecer na igreja dela. E foi um encontro informal, onde os jovens estavam sentados com violão, lendo a palavra. E aos 12 anos, a palavra encontrou lugar no meu coração. Mas eu me converti à palavra mesmo, eu tinha 29 anos, irmãos. Aos 29 anos, eu comecei a ler a Bíblia com um olhar de dizer, Senhor, isso está escrito aqui. Assim como o povo de Israel. Durante muitos anos, eu estava na igreja, eu não estava desviada. Eu ouvia a palavra, eu participava dos cultos, eu atuava, eu tinha temor. Eu lia a Bíblia, de vez em quando, mas algumas coisas eu não entendia, eu deixava ela um pouquinho de lado. Mas aos 29 para 30 anos, um dia eu abri a palavra e eu falei, que coisa linda. E desde então, sempre que eu paro para ler a Bíblia, eu falo, Senhor, que palavra. Caramba, isso aqui já era dito nessa época. E daí o meu temor e a minha responsabilidade em vir aqui hoje trazer essa palavra para os irmãos, porque se tem uma coisa que nós não podemos fazer, e esse é o último versículo que eu quero ler com você, está em 1 Reis 18, 21. E esse eu também queria que você marcasse. 1 Reis 18, 21. Diz o seguinte. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, assim como o povo de Israel viu o poder de Deus e ainda assim murmurou,
Assim como eu, ao longo de tantos anos, amei, servi, caminhei, era temente, mas não entendia a palavra. Quantas vezes nós caminhamos e nós ficamos cocheando nas nossas emoções? Quantas vezes nós alteramos o ritmo do nosso coração, a frequência dele? Deixamos de ser bênção na vida de alguém. Quantas vezes eu deixo de abrir a minha boca num local de trabalho para dar só uma palavra, e nem precisa ser a Bíblia, uma palavra de alento, uma palavra de orientação, contar até uma história. Quantas vezes, porque eu não deixei os sentimentos serem completamente rendidos ao Senhor. Então, nessa noite, o que eu queria compartilhar com você é o que tem queimado no meu coração, que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com os nossos sentimentos para Ele, com todo o nosso entendimento, buscando a palavra, buscando ler, buscando conhecimento, e com as nossas forças, servindo ao Senhor e sendo bênção aqui e lá fora. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.